Com alegria chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Este programa produzido na cidade de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul, exatamente para falar do nosso estado do Mato Grosso do Sul. O programa Mato Grosso do Sul em Foco chega até você falando das belezas aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul e convidando você e a sua família para vir conhecer este estado. Mato Grosso do Sul é um dos estados encantadores da nossa nação brasileira, da nossa Confederação Brasileira. Mato Grosso do Sul, divisando aqui com Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraguai. Esse estado é maravilhoso, você pode conhecê-lo e você certamente vai amar esse estado. E olha, tem uma ponta do estado do Mato Grosso do Sul que divide também com o estado de Minas Gerais e deixa aí o ar de Minas soprando aqui também no nosso estado. E eu quero falar para você algumas coisas maravilhosas que você encontra aqui no Mato Grosso do Sul para você visitar. A começar pela capital do estado, Campo Grande. Agora abriu ali o Aquário do Pantanal, um ponto turístico que tem atraído pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo para conhecer as espécies do Pantanal. Não perca a oportunidade de fazer isso, tá bom? Também nós temos o próprio Pantanal sul-mato-grossense, indo até Corumbá, onde o Brasil divide com a Bolívia. Há muitas coisas maravilhosas para você conhecer. Depois a região de Bonito, onde pontos turísticos com pessoas do mundo inteiro visitando, você também pode vir visitar. Você pode conhecer as cidades do interior do estado, conhecer aqui a cidade de Dourados, uma cidade pungente, uma cidade que está em amplo crescimento, muitas indústrias, muita produção do agronegócio. Também nós temos no estado do Mato Grosso do Sul a cultura indígena, as aldeias indígenas. Nós temos muita coisa boa para ser conhecida aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Fica aí o convite para você conhecer o nosso estado e passear pela nossa terra. E vindo ao Mato Grosso do Sul, não deixe de conhecer aqui a cidade de Dourados e conhecer também a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Dourados, que o receberá de braços abertos, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e vamos hoje falar do Salmo 32, um salmo maravilhoso de Davi, o rei Davi. Vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai trazer para você uma mensagem do Salmo de número 32. Esse salmo fala da bem-aventurança daquele que recebe o perdão de Deus. É um salmo de Davi que aponta para a pessoa de Cristo. É um salmo messiânico porque aponta para o perdão dos pecados. Aponta para a pessoa de Cristo lá na cruz, quando ele morreu para nos salvar. Diz assim o texto das Escrituras: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas
em tempo de poder encontrar-te com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o alcançará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós que sois retos de coração. Eu li todo o Salmo exatamente para você entender a beleza da mensagem deste Salmo. Esse Salmo começa falando de uma bem-aventurança. Essa palavra é muito usada na Bíblia. O próprio Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele deu uma série dessas bem-aventuranças, exatamente para mostrar como que é um cidadão dos céus por dentro, não por fora. A beleza interior de um cidadão dos céus, mesmo vivendo aqui nesta terra, o sofrimento, o conflito, as lutas aqui desta terra. Jesus descreve lá, chamado também o Sermão das Bem-aventuranças, como que é um cidadão dos céus, por dentro, interiormente, e não por fora. Ele é bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, você vai entendê-la na prática, porque ela não quer dizer apenas feliz. A ideia aqui não é traduzir um conceito filosófico de felicidade, até porque a Bíblia fala alegrai-vos no Senhor, porque a felicidade às vezes é um conceito prejudicado, meio filosófico, às vezes também mundano. As pessoas tentam produzir a felicidade e ninguém consegue produzi-la. Quantos que no final de uma festa, que era para produzir a felicidade, acaba em tristeza, decepção, angústia? Teve uma discussão, se embebedou, teve uma frustração naquela festa, cansou, não gostou, e foi em busca da felicidade, voltou triste para casa. Quantos? Eu nunca esqueço, uma vez lavando meu carro de manhã na porta da casa onde eu morava, passando ali uma limpeza, e uma moça voltando de uma festa, a noite inteira num clube da cidade, bem próximo de onde eu morava, uma tristeza, carregando na mão a sua sandália, numa tristeza. Eu falei, meu Deus, essa moça está vindo de um velório ou de uma festa? Então a bem-aventurança da alma não pode ser produzida numa festa. Jesus está dizendo aqui que esta bem-aventurança, ela tem uma motivação interna maravilhosa. Ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. É bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Davi está dizendo aqui, é bem-aventurado aquela pessoa que recebe o perdão de Deus na sua alma. Esta é bem-aventurada, é feliz de fato, é um estado de alma. Não é um momento feliz. A filosofia diz que a felicidade não existe. O que existem são momentos felizes. E, humanamente falando, faz jus à realidade, não é verdade? Um dia você está alegre, outro dia você está triste. Então a felicidade, olhando por esse prisma filosófico, ela não existe. O que existem são momentos felizes. Só que a Bíblia fala da felicidade com outras palavras, de bem-aventurança. É aquele que recebe o perdão de Deus, é aquele que é feliz de fato.
Uma vez fazendo um velório, a pessoa pediu para não cantar no velório porque não tinha motivo para cantar. Mas nós temos motivo para cantar no velório. Até porque nós temos uma esperança em Cristo além do túmulo. É por isso que nós temos motivo para cantar no velório. É bem-aventurado aquele que foi perdoado por Deus, porque pode cantar no velório dele. Ele é bem-aventurado. Nós estamos cantando aqui no velório de um bem-aventurado servo ou serva de Deus que partiu para habitar com Cristo na eternidade. Podemos cantar no velório dele, para o consolo da alma dos bem-aventurados que ficam, porque eles ficam na mesma fé, na mesma esperança daquele que partiu para encontrar com Cristo. E Jesus disse que é bem-aventurado na vida e na morte, e ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou receber este bem-aventurado lá na casa de meu pai, onde há muitas moradas, e onde eu estou, ele estará também comigo. Ou seja, na vida ou na morte. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz: nada nos separará do amor de Cristo, nem a vida, nem a morte. Nem a morte pode separar este bem-aventurado do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco. Então ele é bem-aventurado porque ele é feliz de fato, não é de circunstância. Mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, mesmo na perseguição, mesmo na tribulação, ele é bem-aventurado, porque ele teve os seus pecados perdoados, ele teve o seu pecado coberto, diz aqui Davi, aquele cujo pecado é coberto. Coberto como? Coberto pelo manto de justiça de Cristo, lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre si os pecados destes bem-aventurados que se refugiam nele e que encontram nele o perdão, a vida eterna, a segurança eterna. É por isso que ele é bem-aventurado. Então, nós estamos falando aqui da bem-aventurança daquele que recebe o perdão de Deus, e a iniquidade é perdoada, o pecado é coberto, o Senhor não mais atribui iniquidade. Aqueles por quem Cristo morreu, o seu pecado foi perdoado, ele é bem-aventurado, o Senhor não atribui a ele iniquidade. Sabe o que isso quer dizer? Deus não vai cobrar dele esses pecados que Cristo perdoou lá na cruz do Calvário. Por isso que o Senhor não vai atribuir a ele. A Bíblia diz que Deus nos dá esta mensagem pelas Escrituras, que ele perdoa os nossos pecados, e dos nossos pecados ele não se lembra mais. Como que Deus não se lembra? Ele não é onisciente. De repente dá uma amnésia na mente iluminada, divina do nosso Deus, e ele agora não lembra mais dos nossos pecados? Não, não é assim. A palavra não se lembra mais, quer dizer, não vai mais cobrar, ele não vai mais atribuir àquele que foi perdoado por Cristo lá na cruz, ele não vai mais atribuir a ele a culpa, a iniquidade daquele pecado, porque ela foi removida e colocada em Cristo. Por isso que ele é bem-aventurado. Não é pelas suas obras, não é pela sua religiosidade, não é pelas suas boas ações, mas é porque ele recebeu o perdão de Deus em Cristo. Ele agora é um bem-aventurado na vida e na morte. Bem-aventurado é aquele que recebe o perdão de Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar destacando aqui esse Salmo de número 32. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco para todo o Brasil, pela TV Com,
Programa esse produzido aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, pela TV Gran Dourados. Meu abraço ao Rubens, a Roseli, diretores aqui da TV Gran Dourados, e a toda a sua equipe de trabalho. E é uma alegria fazer parte desta programação do programa Mato Grosso do Sul em Foco e ter essa oportunidade de levar a palavra de Deus pela transmissão aqui da TV Com Brasil para você em toda parte do Brasil. Meu abraço às famílias lá do estado do Pará e do Roraima que estão ligados aqui conosco e também da Bahia. Nosso abraço a todos os nossos telespectadores da Bahia ligados aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E hoje nós estamos falando da bem-aventurança da alma. Como é feliz, como é bem-aventurado aquela pessoa que recebe o perdão de Deus, tira das costas dele um fardo. Por isso que ele é bem-aventurado. Dá a ele uma nova vida, uma esperança em Cristo, coisa que você não pode comprar com seu dinheiro. É por isso que muitas pessoas olham para uma pessoa crente, salva, perdoada, e falam assim, como que essa pessoa pode viver feliz assim? Eu lembro de uma senhora que falava assim, olha pastor, eu observo as famílias lá da igreja, mas tem uma família lá que eu coloco uma atenção especial nela. Ele chega de bicicleta, o homem levando a mulher na garupa e os filhos, cada um numa bicicletinha, eles ficam felizes da vida. E eu fico pensando, meu Deus, essas pessoas mal têm o que comer, como que podem ser felizes assim? É porque a felicidade, a bem-aventurança de quem recebe o perdão de Deus não está em coisa material, você precisa entender isso. Não quer dizer que você é uma pessoa abastada, então você é bem-aventurado. Não tem nada a ver. A palavra de Deus chega a dizer, é melhor estar numa casa onde só tem legumes e verduras, do que e tem paz, tem a bem-aventurança da alma, do que numa casa onde há banquetes e carnes gordas, e com elas a contenda, a desventura da alma. Então, a bem-aventurança da alma não está ligada a essas coisas materiais, mas está ligada ao fato de você receber o perdão de Deus e ter o motivo de uma festa no seu coração. Então ele vai dizer aqui, você pode estar daí pensando, mas pastor, como que eu posso receber esta bem-aventurança da alma? Davi trata aqui, olha só, ele diz assim, olha, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto ele não levou os pecados dele até os pés de Cristo, enquanto ele não confessou a Deus os seus pecados, não arrependeu deles, confessou a Deus os seus pecados, buscou o perdão de Deus. Agora, no contexto do Novo Testamento, esse salmo está no contexto do Antigo Testamento, no contexto do Novo Testamento, quando nós levamos até Cristo, embora Davi também está levando a Cristo, o Messias, que haveria de vir, os seus pecados para ser por ele perdoado, mas é lá, aos pés da cruz de Cristo, onde você deve levar os seus pecados, não importa qual pecado. Muitas pessoas classificam o pecado, falam, pastor, esse aqui tem perdão, esse não tem perdão. Eu lembro uma vez pregando num presídio, e uma pessoa virou para mim, triste, ouvindo a palavra de Deus, cabisbaixo, e no final falou, pastor, eu quero falar com você. Pois não. Ele falou assim, eu estava ouvindo você falar ali do perdão de Deus, mas o meu pecado não tem perdão. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, eu na minha loucura, eu tinha problema com vícios, e todo drogado, todo dopado, matei minha mãe. Eu não tenho perdão. Quem mata a mãe não tem perdão. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe pecado maior do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Seja qual for o seu pecado, não há pecado maior do que o sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador, na
cruz do Calvário. A Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é o pecado da incredulidade. Quando você, por pura consciência e incredulidade, você rejeita este sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por você. A Bíblia chega a dizer que nem devemos orar por esse pecado da incredulidade, pedir que Deus perdoe o pecado da incredulidade. Não, devemos nem orar por ele. Nós devemos orar, sim, por aquele pecador e pedir que Deus tire o pecado da incredulidade do coração dele. Não que perdoe, porque é um pecado de morte, é um pecado para a perdição eterna. A incredulidade é um pecado para a condenação eterna daquela pessoa. Você deve pedir para que Deus quebre essa incredulidade do coração dele e retire a incredulidade, não que perdoe. Que todo dia o incrédulo vai estar promovendo a sua incredulidade, o salvo salvando e o ímpio perdendo. Todos os dias ele fará isto. Você deve pedir a Deus, não que perdoe, que todo dia você teria que pedir a mesma coisa, pedir que Deus tire a incredulidade do coração. Isso você pode fazer. Mas então não há pecado maior do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ainda que você andou por um tempo na incredulidade, mas você volta para Deus, confessa Ele: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Há muitas pessoas passando por lutas, tribulações, problemas, angústias na alma, se dopando de todo tipo de tratamento para tentar remover essa angústia da alma. Enquanto você não buscar o perdão de Deus, esta bem-aventurança da alma, você não terá sossego nem paz no seu coração. Davi está dizendo isto aqui: enquanto eu calei, porque a tua mão pesava de noite sobre mim. Mas então, quando ele sentiu o peso do seu pecado, e que não havia paz no seu coração, havia uma angústia na sua alma, todo dia aquela angústia na sua alma. Então ele vai dizer assim no versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, não fiquei escondendo a minha iniquidade. Disse: confessarei os meus pecados e a minha iniquidade eu confessarei diante de Deus. Então ele confessou a Deus o seu pecado, não mais ocultou, não mais escondeu da família, das pessoas. De Deus é impossível, e todo pecado é contra Deus. Então ele fala: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu então perdoaste a iniquidade. Quando nós confessamos a Deus o nosso pecado e pedimos o seu perdão, a graça de Cristo que cobre com o seu manto de justiça o nosso pecado e nos dá uma nova vida na pessoa de Jesus, nós temos o alívio da alma, nós temos esta bem-aventurança. Ela vem ao nosso coração como uma dádiva do céu. Aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que a religiosidade não pode produzir, aquilo que as nossas boas obras não podem resolver. Mas quando nós vamos a Deus, confessamos a Ele o nosso pecado, nós temos agora o perdão de Deus. Sendo assim, diz Ele: todo homem piedoso te fará súplica, levará até Deus o seu pecado e confessará a Ele o seu pecado, fazendo súplicas pelo perdão de Deus no arrependimento, para poder encontrar o alívio da alma. Como é bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Por que você não vai a Cristo agora mesmo e confesse a Ele os seus pecados e peça a Ele que traga esta bem-aventurança à sua alma, para você começar uma nova vida, uma nova caminhada, uma nova direção? Olha como é bom esta bem-aventurança, como é boa esta bem-aventurança da alma. Eu peço que Deus traga esta bem-aventurança do seu perdão ao seu coração que me ouve neste momento, e que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa.
Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Nós estamos encerrando o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa produzido pela TV Grandourados, e quero deixar aqui de Dourados, do Mato Grosso do Sul, da TV Grandourados, da Igreja Presbiteriana de Dourados, nosso abraço para você em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos orar por você e pela sua família. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Ó Deus, como é bom, como é bem-aventurado aquele que recebe o teu perdão e passa a ter agora esta bem-aventurança na alma, daqueles que receberam o perdão do Senhor e começam a nova vida em Cristo. Eu oro pelos nossos telespectadores, onde estiverem. Se estiverem, ó Deus, afligidos, angustiados por seus pecados, transgressões, iniquidades, a vida toda enrolada. Ó Deus, mas sabemos que se eles voltarem o seu coração para o Senhor Jesus Cristo e pedir o teu perdão, pedir que venha remover a culpa, retirar a iniquidade do seu pecado e promover a paz, e em arrependimento buscar o teu perdão, encontrará em Cristo o perdão, a salvação, a vida eterna. E esta bem-aventurança virá sobre a sua alma, porque é bem-aventurado aquele que tem o seu pecado perdoado pelo Senhor. Portanto, ó Deus, eu quero colocar a vida desta família, deste telespectador que me acompanha agora nas tuas mãos e pedir esta bem-aventurança sobre a sua alma. Eu oro no nome muito amado de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continuei na programação da TV Com Brasil. A terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala. quando eu oro, O inimigo cala. bênção sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória.